E se vocês tiverem mais dúvidas, estamos aqui, vou deixar no final um contato para vocês do nosso e-mail da Liga. Mas fazendo rapidamente uma introdução ao Wellington, ele é um meditador já há algum tempo, ele é meditador há 16 anos, ele é músico, é comunicólogo, ele tem formação em medicina tradicional chinesa e acupuntura. Ele é desenvolvedor dos remédios sonoros e atuou durante 4 anos no Centro de Desenvolvimento para a Promoção de Envelhecimento Saudável da FMUSP. Wellington, muito obrigada e passo agora a palavra para você. Bom, boa noite a todos, né? Para mim é sempre uma honra estar perto de vocês, principalmente dos amigos, como o Curiati, poder também estar mostrando para vocês um pouquinho do que é o nosso trabalho, né? Eu já quero avisar desde já que vai ser uma coisa bem leve mesmo, porque a musicoterapia funciona desse jeito. A gente trabalha bastante com o lúdico, e assim, então a gente vai, hoje vocês vão perceber que vai ser uma coisa gostosa, inclusive acho que por conta até desse momento a gente está merecendo, né? Então, obrigado pela presença de todos, e eu vou fazer uma coisa muito egóica agora, brincadeira. Eu vou falar um pouquinho, assim, de como que eu acabei descobrindo a musicoterapia. A musicoterapia já existe há bastante tempo, né? Bom, há controvérsias com relação a isso, de qual foi o primeiro momento mesmo que existiu a musicoterapia. Alguns dizem que ela surge durante a Segunda Guerra Mundial, quando algumas enfermeiras desesperadas no campo de batalha ficavam ali tentando de alguma forma ajudar, porque eram poucos médicos para tantos pacientes, né? E elas então punham música para que eles se acalmassem um pouco e isso poder contribuir com o ambiente. Essa é uma história. Outras histórias como, não, isso vem da China antiga, há 3.500 anos atrás. E acho que isso tem um lado assim interessante, mas na verdade, se a gente for olhar para o que é a musicoterapia aqui no Brasil, apesar de ela já estar aqui desde a década de 70, né, de uma forma assim com faculdade, tal, uma forma um pouco mais que caracterizasse ela mesmo como um curso e que a gente pudesse então se graduar, né? A musicoterapia, ela é gozado, ela não tem ainda um volume grande. Então, eu não sei daqui, eu estou com algumas câmeras aqui visíveis, né? Levanta a mãozinha assim para mim e mostra quem que já ouviu falar em musicoterapia. Opa, estou até surpreso. Que ótimo, né? Então, tá vendo até que bastante gente, ó, pelo que eu vi aqui, quase que 50% do grupo. Mas é raridade, porque assim, a musicoterapia ela não tem ainda aquele destaque que eu queria que ela tivesse, né? E então por isso vou contar para vocês um pouquinho como eu descobri a musicoterapia. Então para isso vou falar da minha história, né? Eu acredito que eu tenha nascido músico, né? Desde pequenininho eu sempre me interessei muito por música. E eu sou de uma época em que o músico, né, ele era um vagabundo, né, uma pessoa que não tinha futuro com relação à grana, eles não iam ser bem remunerados, não são mesmo até hoje, mas assim, não tem muito o que fazer, não tem outra escolha, toca alguma coisa, seja música, né? Então isso era uma coisa meio que da minha época, né? E então eu não podia nem cogitar a ideia de ser músico em casa, eu tinha que estudar alguma coisa ideal, uma medicina, direito, quem sabe engenharia, que era uma das minhas tendências. E assim, mas aos 6 anos eu cismei que eu queria tocar um instrumento, né? E aí eu pedi para minha família então um violão, né? Estava chegando o meu aniversário, pô, ótimo presente, né? E
Na verdade, difícil, porque a gente passava por um momento que não tinha também a menor condição da gente comprar um violão, né? E até que a minha avó, que estava melhor do que meu pai naquele momento, financeiramente, me deu de presente o meu primeiro violão, e aí chegou a minha primeira grande frustração, né? Porque eu, com o violão nas mãos, aos 6 anos, achei que era sentar e eu já ia tocar ali como o meu ídolo da época, né? Que era o Toquinho, né? Década de 60, 70, né? 70 já. Bom, e aí percebi que não era nada disso, você tinha que aprender, né? E para aprender, outra dificuldade. Se não tinha grana para comprar um instrumento, quanto mais para poder fazer a aula. Bom, no final da história, eu acabo me desenvolvendo, vou estudando por conta própria, né? Não tinha o Google ainda, então a gente comprava umas revistinhas em banca de jornal que chamavam Violão e Guitarra. Fui aprendendo música. E, mesmo assim, era meu hobby. Fui estudar e fui fazer a faculdade de comunicação social. Me formei em publicidade e propaganda. Outra coisa que eu fazia bem era também desenhar, né? E criar. E então acabei me tornando diretor de arte. Trabalhei em agências de publicidade, mas aquele universo ainda não era um universo que me agradava, né? Eu comecei, por exemplo, a passar por umas dificuldades a partir do momento que eu perguntei para mim o que seria ética, e eu falei assim: será que para o publicitário é ético eu vender bebida alcoólica, que é uma coisa que eu não consumo e que eu tenho na família um pai alcoólatra e um avô alcoólatra, né? Será que isso é uma coisa que é eticamente correto para mim como publicitário? Será que eu vou vender cigarro? Será que eu vou vender medicamento? Eu não sou médico, né? Então eu comecei a ficar assim até meio mal visto no mundo publicitário, né? E aí eu percebi que a minha ética não batia com a do meu trabalho da época. E comecei a ficar muito decepcionado. Eu queria voltar para a música. E aí eu peguei e falei, quer saber? Abri mão da publicidade, larguei tudo, todos os anos que eu já tinha de trabalho com publicidade, e falei, vou realizar meu sonho, eu vou ser músico. Mas a timidez era uma outra coisa que também me incomodava bastante. Então, o que que eu fiz? Eu falei, já sei, eu não tenho coragem de ir num lugar e falar assim, olha, eu sou músico, gostaria de tocar aqui. Eu falei, eu vou fazer diferente, eu vou montar um lugar onde eu possa tocar, né? E assim usei o meu lado publicitário, saí correndo por aí, olhando qual seria um bom lugar para eu montar o famoso barzinho, né? Com música ao vivo e tal. E nessa época montei num lugar que ninguém, assim, nenhum dos meus amigos, inclusive, entendiam por que eu tinha montado lá. Olha, isso aqui é um lugar deserto, né? Tem algumas casas, mas tem muita oficina mecânica, tem muita coisa nesse sentido. À noite não existe. Por que que você não montou em Pinheiros, né? Região aqui de São Paulo? Por que que você não montou nos Jardins? Você veio montar nesse lugar horroroso. E assim, para minha surpresa, em um ano, né? Eu já estava tendo muito sucesso lá no meu bar, onde eu podia tocar, e esse bar foi o primeiro bar de um bairro, para quem é daqui de São Paulo, vai falando, nossa, eu montei o primeiro bar da Vila Madalena. Então foi muito interessante. Hoje, a Vila Madalena, para quem conhece, sabe que acabou virando um lugar mais procurado para esse tipo de atividade. Lá eu passei as minhas primeiras experiências testando empiricamente o que era o poder da música, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou citar para vocês um caso que eu gosto, que eu acho que foi fantástico. Um dia eu estava tocando lá no bar e assim só casaizinhos, né? Que o público variava bastante. Então, conforme ia variando, eu ia fazendo músicas que eu acho que agradassem aquele público do dia, né? E era uma terça-feira, um dia de pouco movimento, e estava com bastante movimento, e só casais. E, de repente, me chamou a atenção um rapaz que entrou sozinho,
pediu um copo de chopp e ficou com aquele chopp em pé, encostado numa coluna por muito tempo, talvez mais de 1 hora, e nem bebia e nem nada, mas só ouvindo a música. E uma coisa que eu fazia muito no bar era, quando eu estava tocando uma música, eu comentava algo sobre a música. Olha, essa música foi composta por fulano, ela trata sobre de tal tema aqui, né? E assim eu ia tocando, né? E as pessoas falavam, então toca uma música que fale de não sei o quê, e eu tocava, e era um ambiente muito gostoso. Até que esse rapaz que estava em pé já ali algumas horas praticamente, virou e falou assim, olha, faz um favor para mim, você toca uma música de corno? E eu ri e falei, poxa, vou tocar um sertanejo bravo aqui para ele, né? Porque é o climão, né? E aí eu toquei e ele chorou muito enquanto eu tocava com aquele copo de cerveja completamente quente na mão, já sem colarinho, né? E assim, que ele não estava bebendo. E aí ele, quando eu terminei a música, ele falou, toca outra. Eu falei, pois não, toquei outra. Aí eu falei, bom, agora fiquei curioso, né? Por que que você me pediu esse tipo de música, né? Ele falou, olha, a minha história parecia triste, mas eu estou achando que até é legal. Eu vim para cá porque hoje eu não tive aula na faculdade, né? Saí antes e fui fazer uma surpresa para minha namorada. Já entenderam, né? Corno, saí antes, namorada. E ele chegou na casa da namorada e ela estava acompanhada de um outro rapaz lá. E ele falou que saiu de lá muito mal. E a ideia dele era: vou passar em qualquer bar, encher a cara e eu vou pular da ponte aqui no Rio Pinheiros, na ponte da Praça Pan-Americana, que era a ponte mais próxima ali. E, para minha sorte, ele parou no meu bar para beber antes de tomar coragem de fazer essa besteira. E ele, quando fez isso, acabou abrindo a oportunidade das pessoas. Ele contou essa história e as pessoas começaram a chamar ele: senta aqui na mesa com a gente, vamos conversar. Wellington, toca mais. E assim, eu ia tocando e ele foi desabafando ali. Ele sentou, acho que na mesa de umas 3 ou 4 pessoas. E eu fiquei assim realmente impressionado com isso. Falei, meu Deus, né? Que situação, uma música nesse dia me pareceu ter salvado uma pessoa, né? E aí a internet ainda era a manivela naquela época, né? Então a gente tinha que fazer, era discada, né? Você tinha que ligar na linha telefônica para usar a internet. E eu, quando cheguei em casa, fiz uma busca. Falei, poder da música. E descobri que existia musicoterapia, né? E falei, vou estudar isso, né? E procurei, existia uma faculdade aqui em São Paulo, se chamava Marcelo Tupinambá, e imediatamente eu fui atrás de descobrir o que eu podia fazer para cursar mais uma faculdade, né? Bom, é, e aí, o que é de fato a musicoterapia? É uma terapia que trabalha com música. Por que com música e não com som? É porque, na verdade, ela trabalha mais do que som. Ela usa todos os recursos que existem na música a seu favor. Então, tudo, desde notas musicais, o próprio silêncio, que é uma parte importante da música, e ela usa então os recursos da música para serem trabalhados como forma de terapia. E eu, quando eu recebi o convite para fazer esse módulo, né, eu pensei assim, puxa vida, eu vou falar então, porque o tema é meditação. Eu falei, poxa, eu tenho que mostrar que a música em si, ela e a meditação, elas, para mim, elas se fundem, às vezes elas são uma coisa só. Um exemplo para isso da palestra que eu escutei há muito tempo atrás, de um mestre indiano, né, que se chamava Osho, um mestre muito polêmico, uma coisa que inclusive me agradava bastante, essa forma polêmica dele
se manifestar, né? E um dia ele estava dando uma palestra nos Estados Unidos e ele falando sobre meditação. Olha, não, a gente precisa meditar, no Oriente isso é comum, vocês precisam aprender a meditar aqui e tal. E depois ele fala um tempão sobre meditação. Uma moça que estava lá levantou a mão, falou, posso falar? Ele falou, claro. E aí ela falou assim, olha, para você é fácil, você vem da Índia, você não sabe o que é viver nos Estados Unidos. Eu acordo de manhã, eu tenho que chamar meus filhos, chamo meu marido, eu desço, vou para a parte de baixo da casa, preparo o café da manhã. Quando o café da manhã está preparado, eu subo, troco a roupa dos meus filhos que ainda não saíram da cama, né? Impulsiono meu marido para ver se ele também se mexe. Aí eu desço, sirvo o café para todos, pego meus filhos, levo para a escola, volto, lavo toda a louça que tinha ficado do jantar, deixo a casa organizada, saio, vou para o meu trabalho, eu volto de novo para casa, pego os filhos na escola, preparo novamente o jantar, depois, e ela falou assim que ela tinha 1 milhão de atividades, eu falei, faça isso e medita, arruma um tempinho para meditar. E o Osho ficou uns segundos assim em silêncio, aí ele olhou para ela e falou, de todas essas atividades que você falou, qual que você mais odeia, que mais te incomoda? Ela falou, lava a louça. Eu lavo a louça do café da manhã, eu lavo a louça do jantar, e é sempre nos piores momentos e tal. Aí ele falou, então você vai transformar o seu momento de lavar louça no seu momento de meditação. Ela falou, como? Ele falou, é fácil. Quando você para lavar a louça, você está simplesmente lavando a louça e prestando atenção naquilo que você está fazendo? Ou você está lavando a louça e está assim, eu vou ter que sair daqui agora, porque daqui a pouco eu vou ter que fazer não sei o quê, eu tenho algumas contas que eu tenho que pagar, eu tenho que ir atrás de pegar os meus filhos, meu filho acabou de ficar doente, tenho que levar no médico, né? Aí ela falou, é isso, eu fico desesperada enquanto eu estou lavando louça, eu não estou lavando louça. Ele falou, então, o dia que você conseguir parar para lavar louça, simplesmente lavar louça, observar, se dedicar àquele momento que você está ali fazendo essa atividade, você já vai estar praticando meditação, né? É uma forma de você entrar nesse universo da meditação. E, escutando isso, eu falei assim, puxa vida, né? Então, todo músico, quando para aprender um instrumento, nem que seja canto, né? Que é o instrumento é a voz, qualquer que seja um instrumento, ele não consegue fazer outra atividade enquanto ele está pensando nesse momento, né? De estar praticando e aprendendo esse instrumento. Isso também é meditar. E é interessante porque eu vejo muitos estudos, né, falando de músicos que eles pegam e fazem testes, né, a neurociência tem usado, de fazer teste com meditador, com músico e com pessoas que não meditam e também não são não são músicos. E eles percebem que o músico e o meditador, né, têm estímulos em partes diferentes do cérebro que aqueles que não o fazem não têm. E, poxa, vai ver, né, de uma forma bem simples de falar, que o que traz isso para o músico é essa forma de meditar, né, na aplicação, né, no empenho de desenvolver um instrumento que só está trazendo prazer para ele, só benefício. Bom, dito isso, eu vou falar uma outra coisa que eu acho que é bem legal. Tanto a meditação, né, quanto a música são práticas e a gente realmente precisa se envolver, né? Aos poucos, isso vai tomando um volume na vida da gente e vai virando parte realmente integrante, né, do nosso dia a dia. Meditar é difícil? Só para quem não começou ou quem está muito no começo. Depois é uma delícia. Meu amigo Curiati, que é meditador há mais de 30 anos, pode me falar isso com certeza, né? É difícil meditar? Não. É como eu respirar. Estou errado, Curiati?
É não é isso? parte da vida. Exato. É parte da Como vida, do respirar. mesmo jeito que... É uma coisa interessante, Wellington, para quem medita, é algo que às vezes as pessoas não falem tanto, você vai entender bem isso. A nossa sensação de bem-estar é uma sensação constante. As pessoas toleram uma qualidade de vida muito ruim, né? Tem um limiar muito alto, uma tolerância muito alta ao sofrimento, à desarmonia, à dificuldade. Nós que meditamos, como temos esse limiar muito baixo, nós não toleramos muito essas coisas, nós mantemos essa consciência de meditação e a prática para que esse estado de bem-estar se mantenha constante e permanente. É por isso que faz parte da nossa natureza, da nossa vida. É do mesmo jeito que nenhum de nós consegue ficar em condições normais 2 dias ou 3 dias sem escovar o dente. Né? Você não suporta isso. Né? E as pessoas suportam aquele mal-estar, angústia, preocupação, cabeça cheia, irritabilidade, como se fosse algo normal. E para quem tem a vivência da meditação, incorporou isso, passa-se absolutamente insuportável. É que nem ficar sem escovar dente. Exatamente isso, né? Então, ótimo. Dito isso, essa parte introdutória, eu vou fazer um convite para vocês. Por quê? Porque a musicoterapia, ela também é muito prática. A gente tem que cair na prática, né? E eu acho que está todo mundo aí também querendo descobrir um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou fazer um convite para vocês agora. Eu vou tocar uma música. Então, vamos lá. Vou confiar em todos. Eu estou vendo todos aqui por vídeo. Eu estou vendo aqui em cima, por isso, numa tela gigante. Vocês, meu computador está aqui, mas eu estou vendo todo mundo aqui em cima. Vou confiar que vocês vão fechar os seus olhinhos agora. Então vamos lá. Fechem seus olhos, né? Tenta observar um pouquinho como é que está a tua respiração, que é uma forma da gente já começar a prestar atenção na gente. Ver se vocês estão bem acomodadinhos. E aí essa prática vai ser muito simples. Eu vou pedir para vocês apenas ouvirem. Então, como que eu vou fazer isso? A musicoterapia ela não tem preconceito com relação a gênero musical, aliás, a nenhum preconceito, né? Então, para aqueles que não gostam do tipo de música que eu vou tocar agora, eu vou pedir simplesmente que se esforcem um pouquinho. Acredito que para todos vai ser uma música agradável, mas a verdadeira intenção de eu tocar essa música é de fazer vocês viajarem um pouquinho. Tá todo mundo trancadinho dentro de casa, né? Então, que tal a gente viajar um pouco agora? E essa viagem vai ser ouvindo, prestando atenção na letra dessa música. Tá legal? Vamos lá? É bom andar a pé, sem sapato, sem direção à toa, na cabeça o sol e um boné. É bom andar a pé devagar, para aguentar o calor e olhar a vista pro mar melhor. É bom andar a pé, sem dinheiro e sem documento, a favor do vento, seminu. É bom andar a pé devagar, para aguentar o calor e olhar a vista pro mar melhor.
Esqueça tudo, pois tudo sobrevive. Isso é tempo livre para viver. É bom saber que andar acompanhado de ti faz meu coração se sentir melhor. É bom andar a pé, sem dinheiro e sem documento, a favor do vento, seminu. É bom andar a pé devagar, para aguentar o calor e olhar a vista pro mar bem melhor. Esqueça tudo, pois tudo sobrevive. Isso é tempo livre para viver. É bom saber, e saber não ocupa lugar, que andar acompanhado de mim faz meu coração se sentir melhor. Não abram os olhos. Eu tenho certeza que essa música trouxe um estado diferente do que vocês estavam quando a gente estava só no papo. Então, eu vou pedir para que vocês observem bastante essa sensação que foi gerada. Volte a observar a respiração. E tudo bem. Pode se assustar olhando a minha cara feia aqui no vídeo. Abra os olhos. Tá? Eu acho que deve ter. Estou vendo umas carinhas felizes aqui, né? Deve ter mudado alguma coisa. Oh, obrigado, Dani. Que bonitinho. Né? O que foi que vocês sentiram? Alguém quer falar alguma coisinha? Rapidamente, assim? Não? Opa! Eu senti até o sal no meu rosto. Olha, que delícia! Porque então quer dizer que você estava onde? Fala para mim. Eu estava na praia, numa praia muito linda, lá no Nordeste, um vento gostoso. Foi Olha, escreveram aqui, cheiro de mar, um estado totalmente diferente, né? Eu acho que vocês concordam, né? A gente foi para a praia, né? E não precisou nem sair daqui, né? A gente sentiu, imagina, cheiro, muita gente fala, obrigado, senti o sol, né? Sem camisa, que ele fala semi-nu, né? Eu fiz nessa música duas modificações, né? Na parte mais importante dessa música, para mim, ele fala assim, esqueça tudo, você está na praia, né? E aí ele fala que tudo sobrevive, mas eu quis enfatizar isso. Eu falei assim, pois tudo sobrevive. Né? A vida continua existindo se um dia a gente não estiver aqui, sabe? Então a gente tem que dar valor à nossa, né? Que legal, aproveita que você está numa praia ou que está num estado assim mais gostoso e pá, ótimo. Olha aqui, teve gente que foi até para Ilhabela, estão dizendo, né? Então isso é fantástico, né? E é tão simples, é só prestar atenção na música, né? Bom, para dar continuidade, esse foi um testezinho para a gente começar a falar, olha, coração leve, sentir areia nos pés, né? Então, é uma delícia, né? E olha que coisa interessante, se a música tem todo esse poder, puxa, quanto que ela pode ajudar a gente, né?
Tem gente matando saudade até dos lugares que mais ama, Guarujá, Ilhabela, né? Ótimo. Nós vamos falar vamos mudar um pouquinho aqui. A gente tem vários instrumentos. O instrumento que eu acho que é o mais bacana é a voz, né? A voz é um instrumento. Trabalho com a minha. Aliás, eu aprendi a tocar, eu toco vários instrumentos. Violão, piano, e, para te falar a verdade, bastante. Mas, assim, o que eu mais amo é a voz, porque a voz é o que mais me identifica como ser humano de verdade. É o instrumento mais básico, todos nós temos. Algumas pessoas têm até preconceito, falam assim, não, eu de jeito nenhum consigo cantar, morro de vergonha de cantar em público, minha voz é horrorosa. Faz assim com a mãozinha quem acredita nisso. Olha ali. Mentira, gente. A gente não pode ter esse pensamento, né? A voz é um dom dado, natural nosso. A gente não precisa ser o melhor do mundo, mas a gente consegue usar a voz de várias formas. Uma delas é através de liberações. Você pode liberar a sua comunicação, você pode liberar as suas emoções, você pode se abrir com um amigo e liberar os seus problemas, você pode... a música traz esse encanto da liberação, né? Outra coisa que ela faz é mostrar, né? Fazer a gente observar melhor até a nossa própria personalidade, né? A gente pode, inclusive, observar a personalidade de uma outra pessoa pela voz da pessoa. Então, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? A gente hoje usa muito esse bendito aparelhinho aqui, né? Mas eu lembro que desde a época da gente usar aqueles, né, mais tradicionais, que realmente tinham que discar, que eu sou nessa época, hoje em dia as pessoas falam, pega aí o telefone e disca para mim. Como disca? Não tem disco aqui, né? Disco é da minha época, quando a gente tinha o disco mesmo com os números, né? Mas o celular ou qualquer telefone traz uma coisa interessante. Quem nunca passou pela experiência de pegar o telefone, alguém me ligou, não sei quem é, põe no ouvido, aí atende, e a pessoa fala, alô, é o Wellington? Aí eu já escuto e falo, opa, é uma mulher ou é um homem? Ah, sim, é o Wellington. Ah, Wellington, tudo bem, tal, não sei o quê. Ah, que interessante. Essa pessoa deve ter uns 35 anos, mais ou menos. É isso mesmo. Não é? E aí você fala assim, sim, o que eu posso te ajudar? Não, é que eu queria fazer uma pergunta. Será que não sei o quê? E quando você desliga, né, aí passa alguém do teu lado e fala, com o que você estava falando no telefone? Eu disse, não, eu estava falando com uma moça de uns 35 anos, me parece, por exemplo, uma negra, porque tem aquela voz, eu acho que a voz do negro é uma coisa inacreditável, né? Um instrumento fantástico, não só para o canto, é um timbre diferenciado, então eu já consigo identificar. E falou assim, e outra coisa, ela era muito carinhosa no jeito de falar, e não sei o quê. Não vi o rostinho dela aqui, mas eu consigo mais ou menos identificar quem é, né? Então, isso é muito legal. Então, se a gente consegue identificar os outros, se a gente começar a prestar atenção na gente, a gente vai começar a identificar até a gente, né? Autoconhecimento. Para isso, precisamos também mexer com uma outra coisinha que chama autoaceitação. Às vezes a gente não se aceita, né? Outra pergunta que eu vou fazer para vocês abanarem a mãozinha aí. Quem de vocês, quando escutou a voz de vocês gravada, não importa onde, né? Escuta e fala, nossa, essa não é a minha voz. Quem faz isso? Todo mundo, né? Opa, entrou algo aqui. Pum, saiu. Então, todo mundo, né? Quem fala assim, nossa, essa voz é minha? De jeito nenhum. Eu faço isso, né? O que é isso? A gente não aprendeu a se ouvir. Eu não me conheço, né? Então, a brincadeirinha agora vai ser a seguinte. Vou pedir para que vocês... Sabe aquela mãozinha que a gente faz quando tem uma bica de água assim, e você vai tomar um pouquinho de água, você faz uma conchinha com a mão assim?
eu quero que vocês façam uma conchinha com as duas mãos, tá? Bem conchinha mesmo. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui, né, do meio da mão, essa aqui, ó, as duas, eu vou direcionar mais ou menos na linha da minha boca. E a outra ponta eu vou pôr no meu ouvido. E aí eu vou pedir para que vocês falem o nome de vocês com a mãozinha posicionada assim. Não estou tampando o ouvido, não. Eu estou com a mão aqui, ó, né? Nessa órbita aqui, ó. Estou com a mão em volta aqui, ó, tá? Põe a mão assim e eu vou pedir para vocês, não encosta a mão no rosto, deixa os 2 dedinhos afastados e eu vou pedir para que vocês falem o nome de vocês. Meu nome é Wellington, o meu nome é... Olha aí, tá todo mundo testando? Tá bom. Essa voz que vocês ouviram aí é a voz de vocês? Quem acha que é a voz de vocês, levanta a mão. Ninguém. Oh, 1, 2, ó, esses 3. Esses conhecem a própria voz. Por quê? Porque se você não está acostumado com a tua voz, você vai ouvir essa voz aqui, é a voz da gravação. Né? Por quê? Existe toda uma mecânica aqui. A voz que eu falo e eu escuto, ela está ressoando dentro da minha cabeça. É diferente da voz que vocês escutam, que está só saindo aqui. É diferente. Essa é a diferença. Essa é a nossa dificuldade. Ó, a minha voz, sim, mas ressonando... Ah, fugiu a frase, não deu para terminar de ler. Mas, assim, é interessante. Você sabe que é a tua voz, mas você fala, tá diferente. Não, essa é a voz que os outros escutam. E se vocês pegarem aqueles cantores sertanejos, né, os mais antigos, tinha um que eu acho que era Milionário José Rico, da dupla, ele cantava com a mão aqui. Ele cantava com a mão assim. Para que era aquilo? Para ele ouvir a voz dele. Ele fazia a segunda voz. Um estava fazendo uma voz base e a dele era diferente. Se ele não faz isso aqui, ele não ouvia. Depois inventaram essas coisas aqui, né? Os tais dos retornos. Você coloca no ouvido e você não precisa ficar fazendo assim com a mão. Você se escuta. Mas você vê que é uma coisa bem, né? Que já vem de tempos, que a gente pode fazer isso. É uma forma da gente se conhecer melhor. A voz, como é que é? Então, a voz que a gente ouve, é lógico, quando a gente faz uma gravação, por melhor que seja, digital e tal, ela tem uma limitação. Ela não vai colocar todos os harmônicos, ela não vai gravar a voz em toda a extensão dela. Ela vai gravar uma parte. Então, a gente já estranha um pouco. Mas essa voz que a gente escuta quando está com a mão aqui é a mais próxima da que a gente escuta durante uma gravação, tá? Bom, vamos seguir aqui. Outra característica interessante da voz é que de todos os instrumentos que existem, a voz é a que carrega uma coisa que eu acho que é fantástica, que se chama intenção. Né? Outros instrumentos carregam, todos os instrumentos, eles carregam a intenção do músico ao tocar. Né? Por exemplo, se eu estiver nervoso e for tocar aqui, eu vou fazer um barulhão, e se eu estiver mais calmo, de repente eu vou fazer isso com mais delicadeza. Essa minha intenção de demonstrar a minha raiva ou a minha delicadeza é facilmente ouvida. Né? Ou então, se eu estou querendo cantar uma música de amor para alguém, eu vou tocar essa música com muito mais intenção de amor. Né? Então, isso tudo a gente nota, mas a voz é a melhor. Tanto que, da mesma forma, às vezes, quem é mãe, quem é pai, né, principalmente, quando o filho vem e já te fala, mãe, você fala, já sei, o que você vai me pedir? Ou então, o que te aconteceu? Só essa palavra, mãe ou pai, né, a gente já capta a intenção que está ali por trás, não é? Então, tudo isso é muito importante. Depois, mais para frente, eu vou falar para vocês o porquê da importância dessas estruturas todas que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, eu brinco com o paciente, que eu falo que isso aqui é ouvir de conchinha, que eu estou vendo que tem paciente meu aí na live hoje aqui. Então, vocês já sabem, é mão de conchinha para poder ouvir a própria voz e se habituar com o que a gente é para a verdade dos outros também, né? Bom, vamos mais para frente.
eu... Tá, falei que isso pode ajudar em autoconhecimento e tal, mas onde isso, por exemplo, pode ajudar na meditação, né? Quando a gente está fazendo meditação, tem várias meditações que usam mantras, por exemplo, para poder ajudar a entrar nesse efeito desejado, nesse efeito meditativo, né? E o mantra, poxa, ele é feito com a voz. A voz tem, às vezes, até, além de todas essas informações, ela também tem umas capacidades que a gente nem imagina, né? Eu vou mostrar para vocês, quem já me viu, já conhece, mas eu vou mostrar para vocês um efeito que dá para ser feito com a voz e que tem gente que vai falar assim, mentira, você está usando algum recurso, ligou alguma coisa aí para tocar junto com a sua voz. Eu vou mostrar que não é, né? Então, vamos aproveitar. Vou pedir para que vocês se concentrem num pontinho que tem aqui atrás da nuca da gente, que é um dos centros de energia, ele fica exatamente no bulbo. Se vocês vierem acompanhando assim o crânio, né? Quando ele acaba aqui, pum, tem um vale. É esse ponto aí que me interessa. Mais para frente, nas outras duas aulas, a gente vai falar desse ponto. Ele é considerado um chakra, para quem usa essa expressão, ou um centro de energia, e ele é o centro que nos isola das energias do ambiente, né? Então, vou pedir para que vocês só se concentrem nesse pontinho. Quem quiser pôr o dedo para lembrar onde é, pode. Quem quiser tirar, pode. Mas se concentrem nesse ponto. E eu vou fazer aqui uma frequência, que é um Fá sustenido, é um acorde, né, no violão, que é uma frequência que faz esse ponto entrar em harmonia, para você se policiar com as influências dos outros ambientes. E, com a minha voz, eu vou fazer um som que se chama overtone, ou canto difônico. Eu vou fazer duas vozes ao mesmo tempo. Vou pedir só para vocês aproveitarem, então já limpo aí e escutem isso que vai ser feito. Vamos lá. Vou fazer primeiro um som com o nariz, né? Que a gente chama de humming, né? O zumbido, que é assim. Esse é o primeiro som, e dele eu vou derivar o overtone, tá bom? Vamos lá, escutem. Muito bem. Deu para perceber? Eu faço o violão, que é para eu também ter qual é a frequência certa, mas vou fazer 100 para vocês perceberem como a minha voz está trabalhando sozinha. Ó. Tá? Isso lá fora é chamado de overtone, aqui a gente chama de canto difônico. O que é isso? Na verdade, é um recurso que é usado na musicoterapia mongol, né? Da Mongólia, lá entre a China e a Rússia, perto da Índia, é uma regiãozinha pequena. Lá existe um lugar que chama Tuva. Eles usam isso como é a medicina deles, é a forma deles curarem. Isso também é musicoterapia, lá fora.
tá? Então, a gente vai falar do poder disso também. Isso quer dizer que a nossa capacidade humana é, assim, surpreendente às vezes, né? A gente vai falar disso, e é fantástico. Obrigado. Bom, a gente também, quando entra, através dos mantras, num estado meditativo, a gente acaba criando uma capacidade de calar, né, dentro da gente, aquelas vozezinhas que ficam ali funcionando de forma indesejadas. Na maioria das vezes, nós mesmos falando com a gente, né? Você está discutindo ali, você está me assistindo aí agora, e se a tua mente não estiver controlada, você acaba me escutando e, ao mesmo tempo, deixando a tua mente trabalhar. Além do desgaste danado, isso vai trazer um efeito colateral nada legal, que a humanidade está, assim, empesteada disso nesse momento. A gente vai falar mais para frente, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, né, é que quando a gente entra no estado meditativo, então, a coisa mais básica que acontece é de acalmar o nosso sistema nervoso. Outro lucro, outro benefício, né? E quem está passando agora por todo esse momento de pandemia, que fica estressado e tal, puxa, meditar, escutar uma boa música, né? Conseguir prestar atenção, como que eu vou neutralizar aquilo que está me incomodando. Mas vamos devagar que a gente vai chegar lá. Vamos fazer mais uma coisinha. Eu vou... Ah, tá. Acabaram de me escrever aqui agora há pouco, assim, não, fora a tua voz, me surpreendeu também o fôlego, né? Porque eu já testei isso, mas eu chego a ficar quase 3 minutos fazendo um som sem parar. Por quê? São muitos anos de prática, eu sei como fazer o som e emitindo, né, liberando a menor quantidade possível de oxigênio. Isso vai ser bom para mim? Sim, respiração é fundamental, né? Um bom meditador tem que saber respirar. E quando a gente canta, obrigatoriamente você respira. Então, isso eu acho que é outra coisa interessante, né, para quem é do grupo, entender, né, como que a meditação e a musicoterapia também tem esse outro link, né? Vamos ver o que mais faltou eu falar aqui. Tá legal. Como a gente está falando de mantra, eu acredito que meu amigo Curiati ainda esteja por aí, agora eu não estou vendo ele na minha tela. Mas estou aqui presente, Wellington. Sempre, sempre. Sempre. Então, o Curiati está aí para não me deixar mentir. Ou para mentir junto. Ou a gente mente junto, isso. A gente já há uns bons anos, né, vem desenvolvendo um trabalho que é muito ligado ao mantra, que a gente chama de remédio sonoro, né? Foi até uma grande coincidência. Um dia, logo que a gente começou a conversar, se conhecer e tal, ele pegou e falou assim, eu uso algumas coisas aqui que eu chamo de remédio sonoro. Eu falei, não. Pô, eu achei que eu que tinha inventado esse nome, estou vendo que a gente inventou junto ao se conhecer, né? E o Wellington fez muitos remédios sonoros importantíssimos, muitos até com esse overtone, que deu para perceber o impacto que esse overtone tem no físico, né? Então, ele potencializa muito, né, o trabalho da gente. E eu vou falar um pouquinho, então, o que é esse remédio sonoro. Esse remédio sonoro, para mim, surgiu da seguinte forma. Eu atendia o paciente, vamos supor que ele voltasse ali, mesmo que fosse semanalmente. Eu atendia, fazia o atendimento, o cara ia para as nuvens, falava assim, nossa, estou hiper bem, estou maravilhoso, ia para casa 2, 3, 4 dias, já quando voltava na semana seguinte, falava para mim, puxa vida, regredi um pouquinho, eu voltei àquele meu padrão antigo, aí eu
trabalhava de novo, aí o cara ia de novo bem, dali um pouquinho, e olha, mas a dor voltou, ou sei lá qual fosse a causa. E eu falei, caramba, eu tinha que arrumar um jeito de fazer esse cara praticar mais, né? E o que eu vou fazer? Então eu criei os remédios sonoros, né, para suprir isso. Era uma lição de casa, é o lúdico trabalhando. Eu gravava, eu punha, no começo eu fazia um CD que tinha tarja, ou era vermelho ou era preto, é um remédio, né? Então eu colocava com prescrição, receitinha bonitinha, olha, quero que você escute isso 2 vezes ao dia, ele tem 5 minutos, essa é a graduação dele, você vai fazer em tal horário, a cada 8 horas, sei lá, para cada um tinha um procedimento, e o legal é que eu vi que isso realmente fez a maior diferença. E hoje os remédios sonoros tomaram um corpo que é assim, à parte, ele faz parte do meu trabalho, passo ele sempre como lição de casa para os pacientes, mas ao mesmo tempo eu sei que eles também trabalham sozinhos, por conta própria. E isso é muito legal. Vou passar para vocês. Tanto que no CEDEPS, Wellington, tem vários alunos nossos do CEDEPS, eu uso muitos desses remédios gravados por você, né, que a gente usa. Então, eles conhecem vários, sempre com a tua voz, né, você com a tua generosidade. Então, está em uso, em prática, e muitos que usam também são testemunha do quanto isso funciona. E às vezes eu faço uma maquiagem falando que ouve todos os dias. Para que a voz fique assim, de uma forma diferente, para a pessoa não saber que é minha, entendeu? Não, brincadeira. Então, eu vou falar então para vocês de um remédio que tem feito bastante sucesso com a gente, né, Curiati, que é o OM vibrante. É fazer um OM, né? Para quê? Vamos lá. Hoje só vou mostrar, depois na próxima a gente vai fazer melhor, vai dar uma esclarecida melhor sobre isso. Mas assim, o que é o OM vibrante? Fazer o OM, né? Mas usando alguns critérios. Então, por exemplo, o OM, a gente acha que é uma sílaba só, e não é. São 2 sílabas. O é uma sílaba e é outra sílaba, né? Esse que a gente faz aqui no Brasil, porque é Om com M, né? É mentira. Lá na Índia, eles usam o M, tem um som mais de N. É engraçado. Mas, assim, são 2 sílabas. O O, a gente vai fazer com a boca, O, naturalmente. E o ou com N, né? Não importa. A gente vai fazer esse som com o nariz. Como? Todo mundo consegue fazer, né? Então vamos lá. Outra regrinha é: o tempo do O vai ter que ser mais ou menos igual ao tempo do né? Para quê? Para atuar de formas justas, honestas, iguais, né? O O vai fazer a gente vibrar aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Quando vocês fizerem O, vai vibrar aqui. E quando fizer vai vibrar aqui. Vamos lá. Falar é chato. Vamos para o momento de fazer esse OM. Eu vou pedir para que vocês escutem a primeira vez. E na segunda vez, então, vocês repetem comigo. Vamos fazer 4 vezes, para que vocês façam 3, tá bom? Então, quem quiser usar a mãozinha para fazer, pode. Quem quiser fazer solto, pode. Não se preocupa, porque aqui a ideia é a prática. Usar a respiração, né, para poder fazer, e, ao mesmo tempo, fazer na frequência que eu vou estar mandando, que é um Lá, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira vez, não espantem, eu vou fazer alto, porque a ideia é que a gente faça alto. Mas eu não consigo, eu vou fazer fora do tom. Vou contar um segredo para vocês. Uma habilidade humana fantástica é que, quando a gente está em grupo, a gente acerta o tom de tudo. Se vocês já assistiram um show, vocês vão ver que, ou mesmo que seja pela televisão, vocês vão ver que todo mundo que está cantando na plateia está cantando no tom certo. Ninguém erra, ninguém desafina. O que é isso? Ressonância, a gente vai falar na segunda aula, né? A gente consegue captar qual é essa frequência e a gente vai fazê-la certa. Um bom exemplo é o parabéns a você.
Se a gente vai numa festa e começa, parabéns, todo mundo canta no mesmo tom, né? Se o cara tá desafinado, é que ele não tá na festa, ou ele tá lá e não queria estar, tá bom? Mas a gente, é brincadeira, alguns não conseguem mesmo. Mas a grande, 99,5% da população consegue fazer isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer a primeira vez, observem, e nós vamos fazer 3 vezes juntos depois, ok? Então ele vai ser assim, ó. Peraí. Tem um tempo de respirar. Eu vou fazer o barulho da respiração aqui, tipo, mas eu não quero que vocês façam isso. É só para vocês lembrarem que ali vocês vão estar inspirando com calma para poder fazer a segunda parte. Combinado? Então vamos lá de novo. Então vai ser assim, ó. Todos fizeram? Deu para sentir? O O vibra aqui, o vibra mais aqui em cima. Hoje foi um experimento para a gente depois, nas próximas aulas, falar um pouquinho mais do OM, né? Só uma última notícia, uma última informação é que, assim, os grandes mestres lá no Oriente que usam o OM, eles não fazem o OM nesse tom, não. Eles fazem numa outra frequência. Ainda é mais baixo do que isso que eu fiz. Por quê? É uma tradição? Mas tem porquê, tá bom? E esses porquês a gente vai aprender na segunda e na terceira aula que tem aí a seguir, ok? Eu acho que o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Agradeço do fundo do coração a oportunidade da gente poder estar junto aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem. Temos ainda um minutinho, não? Quem me diz? Temos sim. Temos? Então, posso liberar para umas 3 ou 4 perguntas, assim, só se alguém ficou com alguma dúvida, só para não ir embora com a dúvida? Claro, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Pode fazer pergunta, pode ligar o áudio, ou então enviar a pergunta aqui no chat, que a gente lê também. Isso. Obrigado. Nenhuma pergunta. Isso é uma tragédia para quem dá aula, viu? Aula sem pergunta. Mas tudo bem. É a timidez, né? Como calcular a duração do tempo do som? Não precisa calcular. Na verdade, isso vai acontecendo meio que naturalmente, né? A gente é bom só ter essa consciência de que o ideal é que faça, né? Tentando equilibrar o som, o tempo do som. Estou tentando ler o resto aqui, gratidão, obrigado. Canta um pedacinho da música de novo. Eu queria agradecer, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Foi uma terapia maravilhosa. Gratidão. Você é muito doce. É uma pessoa muito doce. Obrigado. Nós somos. Estamos juntos. Pois é. Qual é a diferença entre ouvir e cantar em termos terapêuticos? A gente vai falar disso, então vou responder para você depois isso, tá? Assiste a próxima, eu acho que vai ser legal. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Quando a gente ouve música em casa, tem alguma técnica para a gente tirar o máximo proveito, vamos assim dizer? Olha,
Então, aí a gente entra num terreno meio, assim, existem algumas divergências com relação a isso, mas eu vou passar o que eu acho que é o mais apropriado. Quando a gente vai ouvir alguma coisa em casa, então, primeiro, escute alguma coisa que você gosta. Se possível, escuta alguma coisa que tem a ver com aquilo que você está sentindo naquele momento. Faça essa experiência, é muito importante. Se eu estou triste, não põe uma música alegre de cara, porque o que vai acontecer é que você vai perder aquela oportunidade de vivenciar um pouquinho a tua tristeza. Primeiro escuta uma musiquinha dentro daquilo que você está vivendo, depois você vai partindo para dar uma melhorada, para uma mais alegrinha. Faz isso de uma forma gradativa. Escute várias músicas, né? Então, outra coisa muito importante, volume daquilo que você está ouvindo. Pelo amor de Deus, volume é fundamental, né? Ir para uma balada, escutar música, você sai de lá com o ouvido zumbindo. Esse zumbido, o que que é? Eu danifiquei o meu aparelho, né? Ele está sofrendo, coitadinho. Então, por favor, não faça isso, né? Mas principalmente isso, esteja presente. Hoje, eu vou falar uma coisa, vai ter gente querendo me matar, será? Eu acho que assim, se apropriaram, né, do estado meditativo, né, que é dito lá no Oriente, e criaram um negócio interessantíssimo, que eu gosto bastante, é o tal do mindfulness. Né? O que é isso? Você estar presente ali, de verdade, naquilo que você está fazendo. Então, quando você for escutar uma música, não deixe a música só ser um plano de fundo. Traz essa música para você, para escutar, que nem a gente fez agora com essa musiquinha, que quem gravou foi o Simoninha, que é filho do Simonal. Não tenho aqui agora o nome do compositor, vou colocar para vocês, e ela chama É Bom Andar a Pé. É uma delícia, né? Quando for escutar, escuta de fato. Esteja presente, tá bom? Wellington. Diga. Obrigado. Obrigado. Imagina, obrigado a você. Estou ouvindo. Quem estava falando? Falou, Wellington, e sumiu. Não, não faça isso. Eu vou ficar agora sem dormir, curioso. É possível relaxar ouvindo flamenco? Poxa, é incrível, né? Por quê? Então, a gente vai falar mais disso, mas já é parte daquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes, a gente precisa entrar naquele estado vibracional que a gente está, para a gente poder depois mudá-lo para um talvez mais interessante. Mas se eu estou a fim de ouvir flamenco, flamenco pode me relaxar, com certeza. É lógico. A gente vai depois desenvolver isso melhor, tá bom? Mas pode. Wellington, você está me ouvindo? Estou sim, Dulce. Sim. O on que você entrou agora há pouco, e na outra reunião também, eu fiquei curiosa, se era no do, mi, sol. Então, eu estou usando um acorde de Lá. É um Lá, né? Se preocupa só com a frequência tônica, né? É o Lá, é isso aqui. Ou, né? O Lá. Aliás, olha que curiosidade, o Lá é a nota que o ouvido humano escuta com maior clareza, né? Isso é uma das coisas que faz com que o Lá se torne fundamental para a gente poder estar fazendo afinação de instrumentos numa orquestra, por exemplo. Tá bom? Então, é em Lá. Depois eu explico o porquê, tá, Dulce? Tá, obrigada. Imagina. Mais alguém? Diga você. Quero falar mais uma coisa. Essa coisinha que você fez com a tua voz, quando você foi entoar o on, é uma loucura. O que é isso, afinal? Então, é um overtone. É assim, eu pego uma nota básica e tenta imaginar o seguinte, quando vocês já viram isso, um fenômeno físico, né? O raio de sol vem, incide num cristal e ele imediatamente abre um prisma com todas as cores, um arco-íris. Dia de chuva,
né? Se você pega um dia de bastante sol, vai, tá? Um baita sol, você pega um esguicho, mangueira, não sei como cada um chama isso, põe o dedo assim e faz ele espirrar, abrindo em leque, assim, vocês vão ver um arco-íris. Fala, eu criei um arco-íris. O overtone é o arco-íris da nota. Então, eu vou pegar essa nota e vou mostrar todas as outras que compõem essa nota básica, né? Então, por isso que eu fiz assim, né? Né? É uma técnica e não achei difícil porque eu aprendi de primeira, mas tem gente que apanha. Maravilhoso. A gente pode depois falar disso também. Tá Maravilhoso, bom? obrigada. Imagina, Dulce. Tudo bem? Marcela, lindíssimo. Muito obrigado, querida. Obrigado, Marcela. Pessoal, acho que quem tiver mais dúvidas, a gente vai tirando ao longo das aulas também. Isso. Só pedir para quem ainda estiver por aqui, né? Eu mandei aqui no chat e vou enviar novamente o formulário para vocês clicarem e preencherem com o nome e o e-mail para a gente poder controlar a presença. Tá bom? Legal. Então façam isso, que eu acho que é bem bacana, vale bastante a pena. Vou dar uma última dica, posso, Giovana? Claro, com certeza. Porque, assim, se vocês tiverem alguma dúvida que, eu não consigo falar no grupo, será que eu posso? Então eu vou passar para vocês, papel e caneta na mão, vou dar o meu, vou ser ousado agora, hein? Vou confiar em vocês. Vou dar meu WhatsApp, que é São Paulo, é 11 99 777 4661, tá bom? Meu e-mail, vou soletrar. Isso, obrigado, Selma. WELL, o risquinho de sublinhado, né? Aquele underline, romano, @hotmail.com, tá bom? Eu vi que tem Giovanna Roman. Será que é uma parente gringa minha, né? Romano e tal. E vi um outro romano aí também no grupo que agora eu não estou conseguindo visualizar. Oi, primos. Muito bem. Gente, acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez. Agradeço você, Giovana. Eu agradeço a presença ilustre desse meu irmão querido, doutor José Curiati. Grande abraço, Wellington. Prazer Agradeço estarmos a juntos. todos vocês. Vi pacientes perdidos aí também no meio. Obrigado. Vocês são sempre bem-vindos, assim como todos. Tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigada. Tchau, e até gente. semana que vem. Até. Beijo a todos.